Bom dia, pessoal. Hoje vai ser a aulinha de gramática, tá, gente? Também verbo, igual a português. Por isso, tia botou junto, que é para vocês acompanhar o mesmo raciocínio, continuando o verbo, tá certo? Olha, os verbos são uma classe de palavras que obrigatoriamente aparecem em todas as ações. Eles podem expressar ações, sentimentos, estados e constituir sozinhos uma oração completa, como em emagreci. Em um texto, identificar um verbo é mais fácil do que o definir. Veja alguns deles no texto abaixo. Esse texto aqui, ó. Marias. Maria frita pastel, engordura o fogão. Maria limpa a cozinha, limpa o forno e assa um bolo. Põe a mesa, tira a mesa e vê televisão. Maria dorme, Maria acorda e faz o café. Lava a roupa, passa a roupa, cozinha e come. Senta e pensa. Sem pensar, vai levando a vida, a comida pronta, a roupa lavada, o caminho escondido. Palavras de ação, estado, fenômeno da natureza. No texto de Maria, você vê umas palavras em negrito, que é aquelas palavras escuras. Todas aquelas palavras que estão escuras são verbos. Tá certo, gente? São verbos. Coisas que Maria faz. Ação é verbo. Tá certo? O que a gente faz é uma ação, então é verbo. Palavras de ação, estado e fenômeno da natureza. As palavras que designam as ações de Maria são verbos. Esses termos exprimem não apenas atividades, mas também estados, como em os alunos estão agitados, os vizinhos ficaram assustados. Fenômenos da natureza também podem ser expressos por verbos, visto em exemplos como choveu toda manhã e ventava muito no mar aberto. Confira os quadros abaixo. Verbo de ação. As crianças comeram o lanche. Todos chegaram atrasados. Pegaram o ônibus errado. Alguém estudou para a prova. Débora costurou a saia. Verbos de estado agora, de estado. Ele foi um jovem muito bonito. O avião está atrasado. Todos ali apreciam felizes. O piloto ficou nervoso. Os pais andam preocupados. Isso aí é estado que eles estão, tá bom? Verbos que indicam o fenômeno da natureza. Não choveu na praia, amanheceu cinza, trovejou à tarde, navegava no alto da serra, anoiteceu rapidamente. Essas coisas que acontecem na natureza são fenômenos. O que aconteceu, certo? Aí vem infinitivo. Quando consultamos um dicionário, nunca encontramos os verbos conjugados como os dos quadros anteriores. Se quisermos saber o significado dos verbos, temos que procurar pelo infinitivo das formas verbais, como pegar e parecer. O verbo está no infinitivo quando a sua terminação encontra-se inalterada, sem flexões de tempo, pessoa e modo. Os verbos são divididos em 3 conjugações. Verbo, terminação e conjugação. Verbo cantar, termina em AR, primeira conjugação. Escrever ou pôr. A segunda conjugação é com ER ou OR, tá certo? Então, segunda conjugação, com ER e com OR. E partir, termina com IR, né? IR é da terceira conjugação. Não tem quarta, pode ver que o OR entra na segunda conjugação, com ER, tá? Porque só tem o verbo pôr. Flexões. Os verbos podem flexionar-se em pessoas, números, tempo, modo e voz. Vamos conhecer algumas dessas variações? Pessoas e números. São 3 as pessoas do verbo. A primeira tem o eu e o nós. A segunda possui tu e vós. A terceira é composta de ele e eles. Junto, ela e elas. Tá certo? Já quanto aos números, os verbos se flexionam em singular, como eu, tu, ele e ela, e plural, como nós, vós, eles e elas. É a terminação do verbo que indica quem pratica a ação. O verbo é que vai dizer se é eu, se é tu, se é ele ou se é ela, tá certo? Pronome. Pronome é eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas.
O verbo está aqui do lado. Eu estudo, primeira pessoa do singular. Tu estuda, segunda pessoa do singular. Ele ou ela estuda, terceira pessoa do singular. Nós estudamos, primeira pessoa do plural. Vós estudais, segunda pessoa do plural. Eles ou elas estudam, terceira pessoa do plural. Tá? Agora vem o tempo. A terminação do verbo também esclarece quando acontece o fato, se no passado, no presente ou no futuro. O passado, chamado também de pretérito, indica uma ação que já aconteceu. Veja o exemplo. Cantei no coral da escola. Esse tempo ainda pode ser classificado como pretérito imperfeito, pretérito perfeito ou mais que perfeito. O pretérito ou passado ele pode ser perfeito, imperfeito ou mais que perfeito, tá certo? O presente aponta uma ação, estado ou fenômeno que está acontecendo atualmente ou ação habitual, como em chove muito agora. O futuro indica algo que vai acontecer. Confira exemplos. Ficarei feliz com as minhas notas. Esse tempo ainda pode ser classificado como futuro do presente ou futuro do pretérito, tá certo? O futuro ele pode ser do presente ou do pretérito. Verbos regulares. Os verbos regulares são aqueles que mantêm o radical. Parte do verbo que não muda, tá? Inalterado durante a conjugação. Veja exemplos aqui. Amar, eu amo. Tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Vê que não muda, tá? É o mesmo prefixo. Agora observe exemplos de verbos das 3 conjugações. Olha só. Primeira conjugação termina com AR, ajudar. Tá vendo aqui, ó? Eu ajudo, tu ajudas, ele ajuda. Vocês vão olhar aqui, a primeira conjugação termina com AR, todos cantar, falar. Todos que vocês forem falando, que tiver AR no final, é da primeira conjugação. Da segunda conjugação, eles terminam com ER, e tem um aí que vocês vão ver que termina com OR, que também está na segunda conjugação, que é o verbo por. Só o verbo por, não tem outro verbo com OR no final. Tá certo? Então, por isso que o verbo por entrou na segunda conjugação, para não fazer uma quarta só com o verbo por. Então, a segunda conjugação termina com ER e OR. Aqui, ó. Esse daqui que ele usou, corro. Foi o verbo correr, né? Que termina com ER, correr. Eu corro, tu corres, ele corre. Nós corremos, vós correis, eles correm. Aí, pretérito imperfeito, ele tá falando todos aqui, ó. Tá bom? Modo subjuntivo. Eu corra, tu corras, ele corra, nós corramos, vós corrais, eles corram. Tá? Formas normais, formas nominais, infinitivo, correr, correndo e correndo. Ó, correr, correndo e corrido. Formas, todas elas estão fazendo o indicativo, o modo subjuntivo, o imperativo de cada conjugação. Conjugação que termina em AR, a primeira conjugação, tem o modo indicativo, tem o modo subjuntivo, o modo imperativo e as formas nominais, certo? Segunda conjugação, tem o modo indicativo, pode prestar atenção, leiam, gente. Aqui, ó, subjuntivo e as formas nominais. Aí vem a terceira conjugação, que é a que termina com IR. Ele botou aqui o verbo partir. Ele botou aqui o verbo partir. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Aí vem o pretérito imperfeito, partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partias, eles partiam. Se ele mandar lá no assunto, conjugue o verbo subir no presente. Você vai aqui olhar no presente, aqui como é que se faz, vai terminar lá do mesmo jeito. Aí se for subir, aqui é parto, você vai ao subo. Tu sobes, ele sobe, vai terminando do mesmo jeito aqui que você vai acertar, tá certo? Se ele pedir outro verbo aqui, futuro do presente, você vai olhando no futuro do presente com o nome, em vez de botar partirei, você bota subirei, entendeu? Vai conjugando a mesma palavra com a outra palavra, do jeito que terminou, termina a outra, tá certo? Tem o modo subjuntivo, o modo imperativo e as formas nominais, do infinitivo, gerúndio e particípio. Sempre vai ser o verbo que você falou primeiro, partir, depois partindo, depois partido. Tá certo? Aqui em cima, ó. Correr, correndo, corrido. E lá no outro, ajudar, ajudando, ajudado. Certo? Aí vocês vão fazer a atividade da 86
87, 88, 89 e a 90 vocês já fizeram. Então, essas são as atividades de gramática, tá bom, gente? Para hoje, certo? Tchau, tchau, até a correção à tarde. E vamos fazer também caligrafia. Caligrafia será a página 28, 29 e 30, certo, gente? Para hoje também.